Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. A Bíblia diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Essa mensagem para dois tipos de pessoas. Primeiro, para aquelas pessoas que ainda não choram amargamente. A mensagem vem antes, assim como Pedro veio antes sobre a vida dele. Deus avisou antes, falou: Pedro, vigia 1 hora. Deus fala antes conosco. A mensagem também é para aqueles que já estão chorando amargamente. O diabo entrou contra eles no tribunal e ganhou. Poderíamos terminar a mensagem aqui, mas Deus não é Deus de derrota. Deus é Deus de vitória. Então, rapidamente eu vou falar de 3 passos que Ele fez para a sua vitória. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que precisam da misericórdia. Quando o galo cantou, a Bíblia fala que os olhos do Senhor foram sobre Pedro. E Pedro fez 3 coisas interessantes, que foi o divisor de águas sobre a sua vida. Primeira coisa, ele se lembrou-se da promessa. Ele se lembrou-se da palavra. E Deus fala para você: lembre-se da palavra. Lembre-se do que Ele falou com você. Lembre-se do que Ele falou sobre a sua vida. Lembre-se. Segunda coisa, a Bíblia fala que um anjo chegou para Maria e falou assim: avisai a Pedro e aos discípulos. Pedro e aos discípulos? Pedro deixou de ser discípulo? Não. Mas isso só está no Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho segundo Pedro. Porque Pedro era analfabeto, não sabia escrever, e logo precisou de Marcos para fazer a transcrição do Evangelho ditado. Quando chegou nessa parte, Marcos ouve de Pedro: escreve aí. O anjo chega para Maria e diz: avisai a Pedro e os discípulos. E Marcos pergunta: por quê? O senhor deixou de ser discípulo? Falou: não, mas escreve aí, Pedro e os discípulos. Eu vou escrever, mas antes você vai ter que me explicar o porquê. Falou: Marcos, eu o neguei 3 vezes. Eu fiz as coisas mais horríveis com o mestre. Eu tinha todos os motivos para não estar aqui. Mas ele me quer. Ele me ama. Ele me deseja. Ele anseia por minha vida. E acima de tudo, Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu da minha vida. Não desistiu dos meus sonhos. Não desistiu dos meus projetos. Não desistiu de nada sobre mim. Marcos, escreve aí: Pedro e os discípulos. Hoje é o dia de ressuscitar os sonhos enterrados. Ele não desistiu. Ele não desistiu de você. Não desistiu dos sonhos. Não desistiu dos projetos. As circunstâncias disseram isso para você. E deixa eu lhe falar uma coisa: seus olhos mentem. E eles estão mentindo para você. Estão mentindo para você. Seus olhos estão mentindo para você. Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. E última coisa, a Bíblia diz assim: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Por que em Jerusalém? Porque não pode ser em Betânia. Porque não pode ser em Nazaré. Aliás, tem que ser em algum lugar. Se o mundo é espiritual, então por que tem que ser em Jerusalém? Eu vou lhe dizer que foi em Jerusalém que Pedro, o orgulho dele se manifestou. Foi em Jerusalém que Pedro fez as coisas na força humana. Foi em Jerusalém que ele seguiu Jesus de longe. Foi em Jerusalém que ele fez as coisas, as alianças erradas. Foi em Jerusalém que ele não ouviu a voz do Senhor. E Deus vira para Pedro e fala assim: meu filho Pedro, aonde você errou,
aonde tem a falha, aonde tem a dor, aonde tem a ferida, é onde eu vou derramar o poder, aonde eu vou derramar a unção, é onde eu vou derramar a glória, aonde eu vou derramar a minha vitória. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Se coloque em pé. Eu não vou chamar você aqui na frente, porque senão aqui vai ficar congestionado. Mas eu vou fazer o apelo. Mas não agora. Quero fazer uma oração especial pela sua vida. Você acredita em milagres? Você crê em milagres? Tinha uma mulher que viu aqueles equilibristas. Ele passou de um prédio para o outro e voltou em cima de uma bicicleta. E ele perguntou para ela: você acredita que eu faço isso de novo? Você tem fé para isso? Fala: tenho, eu creio que você faz isso. Você acredita que eu consigo com mais uma pessoa em cima? E ela fala: sim, eu creio, eu tenho fé para isso, eu sei que você consegue. E ele vira para ela e fala: então vem. Ela não foi. Há uma grande diferença em ter fé e confiar. Você confia? Você confia? Nós vamos orar. Vai ser uma grande oração. Vai ser uma maravilhosa oração. Tinha um rapaz que ele, na sua adolescência, eu já termino, fique em pé, escute bem. Tinha um rapaz, na sua adolescência, ele começou a ficar cego. Ficou cego completamente. Depois que ele ficou cego, ele começou a ficar surdo. Não ouvia mais. Então, cego e surdo. Depois que ele ficou cego e surdo, ele ficou paralítico. Não andava mais. Ele ficou cego, surdo e paralítico. Foi nos médicos. Os médicos desenganaram. Falaram: olha, isso aí é uma doença que a gente não sabe o que é que acontece. Não tem cura. A gente não sabe nem o que é. Passou na mão de vários médicos. E um dia um pastor viu essa situação e falou assim: esse rapaz aí é Pedro. Esse rapaz aí é Pedro. Enquanto ninguém acredita mais nele, porque aconteceu uma série de situações na vida dele, Deus olha para ele e fala assim: eu acredito em você, e eu vou pegar esse rapaz e vou levar para São Paulo, e eu vou cuidar dele, e você vai ver, o milagre vai acontecer sobre a vida desse jovem. E levou esse rapaz para a cidade de Javaré. O melhor neurologista da época, o doutor Vicente. O doutor Vicente pegou esse rapaz e fez uns exames, e percebeu que havia uma pequena anomalia dentro do cérebro dele, que quando causava uma pressão, ele ficava cego, surdo e paralítico. E ele virou assim para o rapaz e falou: só um pequeno problema, é só um problema besta. Nada que uns remédios e uma oração maravilhosa não possa curar. E aí Deus falou com aquele jovem o seguinte: eu preciso curar você, preciso restaurar você. E aí o jovem pergunta, sendo cego, surdo e paralítico: por que Deus, o Senhor quer me curar? Porque existe uma igreja lá em João Pessoa, Igreja Batista Nacional, que precisa ouvir uma mensagem, e eu quero levar você lá para pregar essa mensagem para ele. Eu sou um milagre de Deus. Eu era cego, surdo e paralítico. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou prova viva de que Ele vai agir na sua vida.